Bom, estamos aqui hoje com Diego Vidal, dono da barbearia Vidal, funcionando há mais de 5 anos no bairro Cachoeira, sendo uma das mais conhecidas da região de Curitiba. Hoje, até eu tô de Vidal. Agradeço, Diegão, pelo presente. Cara, a barbearia aí funciona há 5 anos. Como que foi abrir a barbearia? Da onde surgiu essa ideia? Cara, é uma história um pouco longa, na verdade. A barbearia, eu tive várias. Tava precisando mudar a minha carreira, na verdade. Porque em 2014 foi bem na época onde surgiu uma crise ali pós-Copa do Mundo. Então a gente estava passando algumas dificuldades financeiras. Eu trabalhava de taxista na época. E aí o táxi começou a ficar difícil, cada vez mais difícil, cair bastante o movimento. E aí eu tava com uma necessidade de mudança. Foi aí que surgiu várias ideias na minha cabeça, porém o custo de todas elas era grande. E aí eu precisava pensar em alguma coisa que seria bem, vamos dizer, atrativo para as pessoas, né, onde eu conseguisse alcançar uma boa clientela e tivesse um custo baixo. E aí foi aí que surgiu a barbearia, uma dessas ideias. Aí eu fui lá pro YouTube, dei uma pesquisada, aí encontrei lá uma barbearia que hoje continua sendo uma referência para mim, que é a barbearia 9 de Julho. E essa barbearia, inclusive, é bem na data de aniversário da minha filha, para ficar marcado na minha memória. E quando eu estava vendo o vídeo dessa barbearia, eles estavam sentados num sofá lá, numa troca de ideias, falando que a barbearia para eles era como se fosse a casa deles. E eles eram 3 caras bem amigos, tipo, estavam como numa boa sintonia, como se fosse uma família mesmo. E isso me deixou assim bem intrigado. Eu falei, cara, eu posso fazer isso. Daí foi aí que eu convidei meu irmão pra gente montar uma barbearia. E eu falei pra ele, João, vamos montar uma barbearia nós dois, cara? Nossa, seria muito legal a gente ter uma barbearia com um espaço bem agradável aí ao público masculino. Uma coisa que não tinha ainda na nossa região aqui, né? E aí ele ainda estava muito novo, 14 anos, ele falou, vamos embora. E aí a gente foi estudar junto, fizemos um curso, né? Na verdade também, não esquecendo que tem um primo meu que é barbeiro também, o Fábio. Ele é lá em São Paulo e eu admirava muito, toda vez que ele vinha para Curitiba, eu admirava muito o trabalho dele. A gente fazia fila para cortar o cabelo com ele quando ele vinha aqui. A família toda cortava o cabelo com ele. Deixava, tinha alguma festa, alguma coisa, sabia que ele viria, ninguém cortava o cabelo para poder cortar o cabelo com ele, porque ele já fazia acabamento na navalha, já fazia essas coisas que aqui ainda não existia. E eu sempre comentava com ele também para estar vindo para cá. Por que você não vem, cara? Por que você não vem? E aí ele falava que não dava, que estava com a vida corrida lá, já tinha seus compromissos, entendo. Até que quando veio essa oportunidade, foi alguns pontos que eu acabei ligando e veio a ideia da barbearia. E esse nome, Vidal, já foi desde o início? Já foi a primeira coisa que vocês pensaram por vocês serem irmãos, ser sobrenome de vocês? Ou tiveram outros nomes, tiveram ideias? Se tiveram, você pode dar algum exemplo para nós aí? Então, a gente ficou com bastante dúvida no começo, né, para escolher o nome, até porque a gente ia ser sócio, eu e meu irmão, então não tinha muito um nome definido. Pensamos em 2 irmãos, pensamos em irmãos da tesoura, pensamos em vários nomes, assim, daí a sigla dos nossos nomes também, a gente pensou em usar. E acho que o melhor, que se encaixou melhor, na verdade, naquilo que a gente queria é o próprio sobrenome. Meu pai já utilizou uma vez, há anos atrás também, numa mercearia que ele montou. Era Vidal, e aí eu falei, cara, Vidal acho que vai ser um nome bem forte, né? Um nome pequeno, forte. Acho que marca bem, assim, essa experiência de estar fazendo. Ali, assim, dando um pitaco assim na tua história, só falando até, não sei se na câmera vai dar para ouvir bem, mas se olhar que tem uma navalha, até o V, ele se Exatamente. pega certinho, né? Então,
com toda a sinceridade, acho que ficou perfeito para vocês. A gente sabe que sempre quando vai se abrir uma empresa, um negócio, todo mundo passa por problemas, por interrogações, por o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali. É muito fácil olhar quando está estabelecido, mas tudo tem um início. E no teu início você teve muitos problemas, como é que foi começar, foi fácil, não foi? Cara, a maior dificuldade era não ter recurso. Eu não tinha nenhum recurso, o meu trabalho estava bem difícil para manter já nossas contas em casa, já não estava sendo possível manter com aquilo que eu fazia, eu e minha esposa, né? A gente, os dois trabalhando, e a gente tinha recém-casado, minha filha, minha esposa estava grávida da minha filha, os dois estavam passando dificuldades financeiras, eu e ela no caso, e foi bem difícil. Para nós, o primeiro ponto mesmo foi o recurso, onde bateu com força. Aí para você ter uma ideia, para eu fazer o curso, eu tive que procurar um curso onde eu poderia fazer pelo menos uma vez por semana só, ou duas no máximo. Eu vi algumas escolas que era 5 vezes na semana e tal. Só que se eu ficar 5 dias fazendo curso dentro de uma sala, eu com certeza não ia conseguir nem levar nada daí para dentro de casa de renda. Então eu estava passando uma parte bem difícil mesmo da vida. E aí eu optei para fazer o curso uma vez por semana para poder continuar trabalhando os outros dias. E foi aí que aos poucos a gente fez o curso, aí ficamos um tempo cortando cabelo em casa, dos amigos, ia na casa de um e de outro. Aí depois a minha mãe falou que poderia pedir um dinheiro emprestado para minha avó. Aí ela pediu esse dinheiro, eu estava confiante que ela iria me emprestar. A gente pediu 10 mil para ela. Ela falou que poderia ajudar com 5. Aí chegou no dia de emprestar os 5, ela veio com R$ 2.500. Aí eu até me assustei, eu falei, cara, como assim, né? R$ 2.500, não dá pra fazer nada com esse dinheiro. E a gente conseguiu. Depois a gente põe alguma foto, alguma coisa aí que o pessoal tá dando uma olhada. Mas foi com R$ 2.500 que a gente começou. A gente comprou tudo na internet, tudo usado. Fizemos tudo do mais simples. Levamos sorte da sala que a gente pegou para começar, já tá pintado. Não tivemos esse gasto. E algumas outras coisas, tinha sofá, tinha 2 poltronas dentro da sala, não precisamos comprar um sofá. E foi bem ajustadinho assim pra gente poder começar do zero. O custo era bem baixo do aluguel, água, luz, assim, eu calculei que se a gente fizesse 2 cortes por dia, então como era eu e meu irmão, cada um teria que cortar um cabelo só por dia pra gente conseguir pagar as contas pelo menos, aluguel, água, luz e telefone. Foi aí que a gente deu o nosso pontapé. E começamos dessa forma, cortando um cabelo, 2 no dia, às vezes nenhum. Daí no outro dia cortava 3. E assim foi. Aí nos 3 primeiros meses a gente conseguiu acertar aluguel. Aos poucos foi começando a sobrar um pouquinho mais de dinheiro. E aí a gente já acertou com a minha avó e depois fomos melhorando nossa estrutura. No nosso primeiro ano, a gente não usou dinheiro para nós. Todo o recurso que entrou para a barbearia, a gente refez investimento para ela mesma. Você vê que como é interessante, né? Você imaginava que precisava de em torno de R$ 10.000 para começar um negócio. Você teve 25% desse valor, que foi R$ 2.500, e você conseguiu abrir. Então isso mostra que quando você tem uma ideia, um sonho, e você acredita nele, você tem que correr atrás, porque de alguma maneira dá, né? E isso podemos te parabenizar, né? Eu quero só pegar um gancho de uma das coisas que você falou da tua esposa, que você estava num momento financeiro complicado do teu trabalho, tua esposa também trabalhava. Aí ela saiu da empresa que ela trabalhava, ela veio te ajudar, ela desde o começo te deu força, ela teve uma interrogação, como é que foi essa relação de chegar e falar com ela assim? Então, eu acho que ela foi muito corajosa.
porque em nenhum momento ela me bloqueou, me travou, falou para eu não seguir meu sonho, que era empreender. Já tinha dado errado algumas outras coisas que eu tinha feito antes da barbearia, que eu ainda não tinha, não sabia como fazer. Então, todo o dinheiro que entrava no meu negócio eu achava que era meu, e isso foi algo que me prejudicou bastante, para ponto de eu estar fechando meu primeiro negócio. E aí quando veio para a barbearia eu falei, não vou cometer os mesmos erros. Então, respondendo no caso a sua pergunta, ela sempre me deu muito apoio, por mais que ela poderia ter falado para mim, cara, vai arrumar um serviço. Se ela tivesse falado isso pra mim, vai arrumar um serviço, eu teria que aceitar numa boa, porque a gente tava passando bastante dificuldade financeira, nós dois. Os dois estavam prestes a sujar o nome e depois acabou sujando mesmo. E se ela tivesse falado pra mim, se você conseguir pelo menos um salário mínimo já vai me ajudar muito, eu ia ter que aceitar, eu ia ter que olhar pra ela e falar, realmente, foi isso. Mas não, sempre ela me apoiou, ela me incentivou. E depois de alguns anos, agora vai fazer 2 anos que ela tá na barbearia, então quase 3 anos que eu trabalhei sem ela trabalhando em outro local. Hoje ela está comigo, já vai fazer 2 anos agora, no mês de setembro, e eu não tenho dúvida de que foi a melhor coisa que aconteceu, um dos passos bem importantes para a barbearia ter esse crescimento que ele está tendo, com certeza, é dela sempre me apoiar e acreditar naquilo que a gente vem fazendo. Não foi fácil para ela também se desvincular da empresa onde ela trabalhava. Ela já estava 8 anos nessa empresa e eu não pensava em colocar uma mulher dentro da barbearia, para ser bem sincero. Não acreditava que seria um lugar para a mulher. E um dia eu vi essa necessidade. Ela tem faculdade de administração, ela tem uma experiência, pelo menos de estudo, né? Ela não tinha nenhum conhecimento na área, mas ela já tinha pelo menos um estudo relacionado, uma faculdade de 4 anos. E aí ela não estava muito satisfeita com a empresa que ela estava. E aí eu cheguei para ela e falei, eu estou precisando de alguém para administrar, me ajudar. Eu era o barbeiro na época que mais cortava o cabelo dentro da barbearia. Eu tinha que pagar a conta, eu tinha que ir no banco, eu tinha que resolver todos os problemas da barbearia, eu tinha que contratar barbeiro, eu tinha que até fazer a limpeza da barbearia, era tudo assim, uma responsabilidade toda em cima de mim. Divulgação nas redes sociais, fechar parcerias, tudo que envolvia barbearia era eu que fazia na época. E fazia tudo mal feito, tudo pelas coxas, porque não sabia fazer. E quando ela veio pra cá, foi uma decisão aí que levou uns 4, 5, até 6 meses aí para ela se resolver, da data que eu pedi para ela. E ela no começo chorou, ficou nervosa, ficou meio desesperada. E aos poucos ela foi entendendo que também era importante para ela dar um passo, porque na época eu falei para ela assim, olha, eu não tenho como pagar, em primeiro lugar, como pagar aquilo que você está ganhando lá na sua empresa. Mas se a gente juntos acreditar no nosso sonho, eu acredito que é muito mais fácil da gente conseguir desenvolver uma empresa, fazer com que ela cresça. Então, ela acreditou naquilo que eu já estava há 3 anos acreditando. A gente já tinha melhorado a situação financeira, já tinha, vamos dizer assim, sair daquela miséria onde a gente começou, do fundo do poço, onde a gente começou. A barbearia já tinha dado alguns sinais de crescimento, porém eu já estava num ponto assim, que eu não sabia para onde ir, então precisava de alguém para administrar. Então ela caiu como uma luva, assim, ela caiu no momento certo dentro da barbearia, e hoje a gente estudando junto, desenvolvendo trabalho junto, com certeza deu muito mais força para o negócio. Acredito que fica muito claro que é muito importante quando você tem pessoas próximas de você que acreditam no teu sonho. Isso é importantíssimo, inclusive sendo família mais ainda.
E também mostra, por tudo que você está falando, que por melhor que você seja enquanto profissional, você sempre precisa de alguém para estar te ajudando, para estar administrando, porque não dá para você fazer tudo desde você varrer uma calçada até pagar um boleto. Então tem que saber dividir as coisas e mostra que você é muito claro que você conseguiu expandir pelo que você está falando, porque você teve apoio dela e você conseguiu dividir as tarefas ali. Falando em expansão, me corrija se eu estiver errado, mas a barbearia ela começou, hoje a barbearia na Neta Garibaldi, um espaço relativamente grande ali, né, térreo, mas antes era em cima, né? Sim. E começou pequenininha com esses lá iniciais R$2.500. Como que foi a época de contratação? Hoje eu sei que você dá cursos, eu sei que você já tem todo um critério para ter os seus barbeiros, mas no início você já tinha esse critério? Você deu aula para os seus primeiros barbeiros ou não? E como que foi para expandir daí, para sair de cima quando você tinha lá pequenininho, que às vezes as pessoas tinham que ficar para fora para chegar hoje e ter várias cadeiras, ter um espaço consolidado, onde você tem máquina de fliperama, mesa de sinuca, você já teve palco, enfim, um ambiente que qualquer pessoa que vem aqui se sente à vontade porque parece que você está em casa, assim. Como que foi esse processo então para contratação e de expansão? Então, na verdade, aos poucos, quando começou eu e o João, era um, dois clientes, aos poucos foi aumentando, e a gente viu que só nós dois não daria mais conta. Foi aí que a gente contratou uma terceira pessoa para estar trabalhando junto com a gente. E o critério que eu usei foi por conhecer ele nas redes sociais, ver que tinha um trabalho legal e eu estava com muita necessidade de alguém que já estivesse pronto. Então eu não tinha nem condições para estar ensinando ainda, porque ainda era nosso começo. Fazia pouco mais de um ano que a gente tinha a barbearia, quando a gente colocou o primeiro barbeiro para nos ajudar. E logo na sequência já precisou colocar um quarto barbeiro, no caso, né? Que tinha nós dois, eu e o João, e daí já tinha um, depois colocamos mais um. Isso lá em cima ainda? Ainda lá em cima, com certeza. Foi os primeiros passos. Ali no primeiro ano foi só eu e o João, o primeiro ano inteiro. Aí a gente fez uma reforma. E no primeiro ano, todo esse dinheiro que a gente conseguiu juntar lá no primeiro espaço, a gente já usou sempre para ir melhorando nossos equipamentos. Em primeiro lugar, foi um dos primeiros investimentos, foi o sofá que a gente precisou comprar de emergência, que o rapaz pediu as cadeiras, as poltronas que estavam lá na sala, ele pediu de volta. Aí a gente precisou comprar um sofá e aí guardamos um dinheiro para comprar máquinas. Porque nossos equipamentos eram de baixa qualidade, foi porque a gente começou a fazer curso ainda, então não tinha uma condição ainda para estar comprando um equipamento de tanta qualidade. Foi aí que a gente juntou ali durante uns 5 meses ali uma grana para poder comprar um equipamento de mais qualidade, que ia ajudar bastante a gente na mão de obra, ia facilitar nosso trabalho. E aí, quando a gente fez essa compra desse material, eu lembro até hoje, o seu Ricardo foi o nosso primeiro fornecedor, ele veio aqui e aí ele espalhou máquina lá por tudo, lá assim e tal, e vocês precisam disso. Daí a gente foi selecionando as coisas que a gente queria, né? Não, a gente quer essa, porque a gente também já tinha visto algumas coisas nas redes sociais, né? Tinha visto alguns barbeiros trabalhando com aquele material. Aí quando a gente separou assim coisas boas, né, para trabalho, uso profissional. Ele olhou pra gente assim, e perguntou qual vai ser a forma de pagamento. A gente tinha separado umas 8 máquinas, tesouras, separado bastante coisa assim, né? Daí eu olhei pra ele assim e falei, a gente vai pagar isso aí à vista. Daí ele arregalou o olho, não sei se ele vai lembrar disso, talvez chegue até ele. Não sei se ele vai lembrar disso, mas ele arregalou o olho e falou, sério, vocês vão pagar tudo à vista? Eu falei, vamos pagar tudo à vista. Eu lembro que ele deu até algum bônus pra gente lá, e ele falou uma coisa que ficou bem marcada na minha cabeça. Ele falou, vocês vão crescer muito ainda. Ninguém que eu atendo até hoje fez isso aí que vocês estão fazendo.
de investir primeiramente nos equipamentos, primeiramente na barbearia, para depois usar o dinheiro para fazer qualquer outra coisa. Então não tem segredo, é isso aí, vocês têm que investir no negócio de vocês primeiro, do jeito que vocês estão fazendo, para depois estar usufruindo das coisas. E cara, foi exatamente o meu sentimento. A hora que ele falou isso daí, pra mim, esse foi um combustível. Eu falei, não, tô fazendo a coisa certa. Que é investir no meu negócio, investir nas coisas que a gente precisa. A gente comprou os equipamentos, deu em torno quase de 4 mil reais. A gente tinha juntado esse dinheiro lá para fazer as compras. E pra gente foi uma alegria, assim. Eu falei que eu ia raspar minha cabeça no dia que eu conseguisse fazer isso. E no outro dia, no mesmo dia, eu peguei, meti a zero e tudo, rapei o cabelo, rapei a barba. Minha filha nem me reconheceu, a gente gravou um vídeo, ela nem me reconheceu quando cheguei em casa. Pra mim foi muito emocionante, esse foi um dia que ficou bem marcado na minha cabeça. E pra gente continuar e chegar até aqui, né, teve vários passos. Um dos passos foi esse, com certeza, investir primeiro no nosso negócio. A gente quebrou essa parede lá, depois de um ano aumentamos o espaço, colocamos uma mesinha de sinuca, colocamos fliperama já lá em cima e aí atraiu ainda mais pessoas que estavam acompanhando a gente pela rede social, algumas indicações que alguns clientes sempre faziam, cara, vai lá que a barbearia dos caras é top. E a fila estava cada vez aumentando mais, a gente não tinha como fazer, então a gente precisava pegar alguém pronto, né, para estar fazendo o trabalho. Pegamos um primeiro, pegamos um segundo para ajudar e durante 2 anos a gente ficou lá em cima. Ficamos um ano com um espaço de 35 metros quadrados, depois duplicou o tamanho, ficou 70 metros quadrados. Daí, depois, quando a gente resolveu pegar mais uma terceira sala lá em cima, a gente tinha a opção entre pegar mais uma lá em cima ou descer para cá, que aqui era uma autoescola, daí tinha fechado, fazer 9 meses já. Daí a gente resolveu vir pra cá também. Eu e o João ficamos meio na dúvida, ele queria ficar lá, porque ele tinha uns outros projetos na cabeça dele, e eu queria vir pra cá, porque eu pensava que aqui seria mais viável. Foi aí também que, uma das coisas que eu acho que eu nem comentei ainda, que eu sempre estou estudando, né? E eu fui pedir ajuda lá na sala do microempreendedor, ali no Boa Vista. Aí eu cheguei lá, a gente conversou com o senhor lá, marcamos uma reunião e a gente colocou isso lá em pauta, né? O que vale mais a pena? A gente aumentar mais uma sala em cima mesmo, no segundo andar, ou descer para um espaço maior, que era 3 vezes maior o valor do aluguel, quase 4. Então, eu fiquei meio apreensivo, mas eu falei, vamos pedir uma ajuda do especialista, né? Que isso vai agregar bastante na nossa vida. E a gente sentou lá, ficamos horas conversando com ele, o meu irmão jogando as ideias dele, eu dando as minhas ideias e tentando chegar num senso comum. Assim. Foi aí que ele falou, cara, se realmente tua barbearia tá com esse crescimento, tá com essa visibilidade, tá assim, do jeito que você tá falando, eu falei pra ele, eu não tenho por que mentir pra você sobre isso, né? Ele falou, se realmente é tudo isso que você está falando, não tem erro, vai lá para baixo que vocês vão ter um movimento muito maior. E não deu erro. Eu acreditei naquilo, a gente nem tinha um capital muito grande para fazer essa mudança. Se eu não me engano, eram uns 5 mil reais que tinha na conta. E foi de lá, a gente veio de lá para cá com esse recurso. A gente deixou simples do jeito que estava, assim, fez algumas pinturas, deixamos um jeitinho mais organizado, mas bem simples, do jeito que estava a sala, era um prédio meio antigo aqui, então tinha bastante coisa para estar fazendo, tanto que a gente sempre está inovando, mexendo, cuidando. De lá para cá já vamos fazer 3 anos agora, sempre com esse pensamento de evoluir, não só no pessoal como no profissional, como mantendo uma barbearia cada vez mais bonita, mais atrativa também para os nossos clientes, com toda certeza. Aqui posso falar abertamente porque eu sou cliente daqui já faz algum tempo, então você entra aqui e você se sente em casa, é extremamente aconchegante, o ambiente, inclusive essa última reforma hoje tem um tom modernista com preto, bastante preto, luzes assim, é algo bem interessante. Mas uma coisa que chama muita atenção é quando a gente entra enquanto cliente aqui sente um
um clima muito familiar assim entre os barbeiros mesmo, entre a tua equipe de trabalho assim. A gente sente que as pessoas trabalham muito empolgadas aqui, sabe? E eu queria que você falasse um pouco dos seus barbeiros, qual a importância deles para você, para a barbearia, o que que eles significam e o que que você busca, o que que o barbeiro Vidal precisa ter para trabalhar aqui contigo. Hoje, como a barbearia já se tornou uma referência na região, a gente sempre tem muitas pessoas procurando entrar aqui. Diariamente, vamos dizer, semanalmente eu tenho pessoas procurando a gente para estar querendo fazer parte da nossa equipe. Porém, hoje assim, eu tenho, vamos dizer assim, um critério de estar conectando mesmo com pessoas. Eu acho que não tem algo mais importante do que você sentar, olhar no olho, conversar, independente se o cara é a estrela da barbearia, se o cara manda super bem, ou a gente ainda precisar dar um apoio para ele, sabe? Foi isso que a gente veio tentando, moldando diariamente as pessoas que entraram, as pessoas que aos poucos foram mudando, foram tendo interesse em montar suas barbearias. E hoje vários barbeiros que saíram daqui, acho que deve ter uma média de uns 10 barbeiros, eles têm suas barbearias e isso é muito legal. Para mim, assim, eu fico muito feliz em ver esse crescimento do setor também, né? A barbearia cresceu muito nos últimos anos, desde que a gente começou com a barbearia até hoje, assim. No caso, não tinha nenhuma barbearia na nossa região, hoje a gente vê várias barbearias. É um segmento que cresceu com bastante força, então que bom que vários deles saíram também daqui da minha barbearia para montar as suas. E falando da minha equipe, é a melhor equipe que eu tenho, é a melhor equipe que eu poderia ter, na verdade. São pessoas que acreditam naquilo que a gente vem desenvolvendo, no trabalho que a gente vem fazendo, que estão do meu lado realmente para me apoiar, e sem eles com certeza seria muito difícil de eu estar aqui hoje, podendo te apresentar um pouco da nossa história, dessa trajetória. São pessoas que realmente compraram a marca, entenderam a necessidade de eu estar às vezes menos efetivo no corte de cabelo da barbearia para poder cuidar, para que ela continue crescendo, né? Do que especificamente estar cortando cabelo 24 horas. Eu não penso que eu preciso estar cortando cabelo o tempo todo para poder ter uma boa renda. Eu penso que a barbearia tem que estar funcionando bem. Independente de qualquer coisa, a gente tem um retorno quando todo mundo tá bem, quando os barbeiros estão felizes, quando eles se sentem em casa. E a gente tem uma reunião semanal que a gente faz, um alinhamento semanal, e nessas reuniões, cada dia tem sido cada vez mais produtivo, sabe? A gente se diverte, a gente chora, a gente ri, a gente se emociona, coisas que a gente vem realmente buscando alinhar, buscando deixar a equipe cada vez melhor. E isso a gente vê que funciona super bem, a barbearia cresce, os barbeiros crescem e eles ficam mais motivados a entregar o seu melhor, e isso não tem preço. Quando eu vejo eles atendendo, quando eu vejo eles fora também do corte de cabelo, se tratando como uma família, um ajudando o outro, um apoiando o outro, independente de qualquer coisa, assim. Eu acho que isso, eu entendo que aquele vídeo primeiro que eu assisti lá atrás da Barbearia 9 de Julho, eu estou conseguindo fazer bem feito aqui dentro. É a gente se tornar uma família e receber os nossos clientes como parte da nossa família. Eles se sentem realmente em casa, como você falou que você se sente bem aqui, né? E eu percebo cada vez mais isso, que cada cliente que entra, ele sente isso também, é verdadeiro, não é nada forçado, não é nada automático, não é nada mecanizado, não. A gente é ser humano, a gente abraça, a gente chora, a gente se emociona, a gente viaja junto, vai para eventos, feiras, sempre está buscando conhecimento, e
a minha família hoje. Hoje eu posso dizer assim que eles são a minha família, são parte de mim hoje, assim, e eu sempre falo isso pra eles. Amanhã ou depois eu não sei qual vai ser os próximos passos, se eles vão também querer montar suas barbearias, mas vamos dar nosso melhor enquanto estivermos juntos. Vamos fazer nosso melhor, vamos trabalhar melhor, porque amanhã, o dia que vocês abrirem a sua barbearia, vocês vão ter essa bagagem, vocês vão entender que vocês deram o melhor lá na minha barbearia e aí hoje vocês estão prontos para abrir as suas também. Então essa é a mensagem que eu sempre busco deixar para nossos barbeiros assim. É muito legal que a gente vê que esse clima familiar ele vem desde lá do início, quando veio com o teu irmão, depois a tua esposa, e ele persiste. Então demonstra que se existe uma forma do sucesso é você acreditar, e você acreditar não só no teu negócio, mas também nas pessoas e que elas acreditam. Então acho que isso é muito evidente, que basta acreditar e nunca perder a sua essência. E hoje você tem uma barbearia consolidada, um espaço amplo, bonito, aconchegante, mas acredito que você não deve estar satisfeito ainda, porque o empresário que se preze nunca está satisfeito, sempre quer expandir, buscar novos horizontes. E onde você quer chegar com tudo? Você tem um planejamento para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, enfim, aonde você pretende chegar? Então, realmente, quando a gente entra, é um caminho sem volta, né? O empreendedorismo, ele bate muito forte dentro de mim, assim, e é um caminho sem volta, eu amo o que eu faço, e dar o meu melhor na barbearia, isso mostra, assim, que tem dado certo. O crescimento da barbearia é porque a gente sempre está buscando, é óbvio que ninguém é perfeito, não tem como acertar em tudo, mas se a gente erra também é sempre tentando, buscando acertar. Então, para chegar até aqui o crescimento da barbearia foi muita dedicação, muito carinho, muito amor em tudo que é aquilo que a gente desenvolve, né? Como pessoa, como família, como pai, como amigo dos barbeiros e das pessoas que aqui frequentam. Não teria possibilidade de chegar até aqui sozinho. Então, o que você falou antes também já encaixa nisso que a gente está falando agora. A gente depende dos nossos clientes, depende da satisfação dos nossos colaboradores, dos nossos barbeiros, do menino da recepção, da menina da limpeza, e assim a gente depende um do outro. E para a gente alcançar novos objetivos, a gente precisa entender a necessidade de estar estudando cada dia mais. Para chegar até aqui, eu sempre faço muito estudo, faço muito curso, sempre estou desenvolvendo, participando de alguma palestra, algum workshop, e isso me ajudou muito, sabe? Lá no começo, acho que foi meu primeiro workshop que eu participei, eu estive com um barbeiro, Eduardo Miller, que é um barbeiro de sucesso, e ele falou muitas coisas que abriram a minha visão em relação a tudo isso. Ele falou, cara, estuda, nunca é demais estudar, conhecimento nunca é demais, vai em busca de conhecimento. Às vezes alguém vai dizer que isso é bobeira, que você pagar R$ 300 num dia de curso é besteira, que não vale a pena, que vale a pena você estar com a tua família, mas cara, você vai entender que isso é necessário, que é importante para sua carreira, que tudo que você estudar, você vai ter depois um retorno disso, independente se seja financeiro ou para o teu próprio crescimento. Então, eu penso sempre que tem que sempre estar buscando algo maior, algo melhor para a barbearia. Foi aí que a gente deu os primeiros passos, foi assim que a minha esposa entrou na barbearia, foi assim que depois de algum tempo que ela estava aqui, eu precisei de uma consultoria para continuar essa evolução, porque a gente sabe o que fazer, mas às vezes não sabe como fazer. Então, quando a gente contrata alguém que tem essa capacidade de estar nos orientando diretamente dentro do nosso negócio, também foi algo que me ajudou bastante. Então, durante 1 ano a gente teve essa consultoria,
e favoreceu bastante para hoje eu poder diminuir o meu operacional e poder hoje sentar na cadeira estratégica para poder agora cuidar da barbearia, iniciando a escola, né, de barbeiros que a gente deu início no começo de 2020 agora, e tem bastante procura, o pessoal está procurando nossos trabalhos, tem bastante gente interessada no nosso curso e aos poucos assim a gente está formando novas turmas. Eu estou preparando meus barbeiros para estar também dando curso junto comigo. Não quero tomar isso como um negócio meu próprio, só para eu dar curso. Não, eu quero que os meus barbeiros estejam ali desenvolvendo esse trabalho que vai ser bem importante para eles também, para o crescimento deles também como líder, né, como já um mestre, professor, ou seja lá como se chama, e também não estar diretamente à frente das coisas, não estar à frente das coisas na barbearia, não estar 100% ali cortando cabelo, não estar 100% dando curso. Então eu quero estar participativo de tudo o que eu esteja fazendo, mas sempre com um pensamento voltado em crescimento, em poder deixar pessoas capacitadas a estar fazendo esse atendimento, a estar dando aula, a estar cortando cabelo, para eu continuar novos projetos. Que um deles agora também a gente está desenvolvendo, que é poder ajudar outras pequenas empresas. Acho que como a barbearia tem dado certo, como a gente começou de tão pequeno, com tão pouco recurso, eu sei que tem muitas outras empresas, muitas outras pessoas que também devem ter começado e às vezes não teve essa coragem de às vezes de dar um passo, de sair da inércia, de buscar ajuda. Então às vezes fica meio bloqueado ou talvez, sei lá, por algum tipo de dificuldade, cometeu alguns velhos erros onde eu também cometi de ter usado o dinheiro do meu outro negócio lá, achando que era todo meu, de saber fazer a gestão de dinheiro, gestão dos seus negócios, né? Assim como agora a gente tem aqui na barbearia. Eu quero poder, de alguma forma, impactar outros empresários, pequenos empresários, microempresários, a estar fazendo isso. Eu sei que é um pouco difícil você sair daquilo que você faz para sentar na cadeira estratégica, mas eu consegui me desvincular assim para poder realmente conseguir ver um cenário como um empresário enxerga. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo, tá bom, não depende de ninguém. De outro jeito a gente já percebe que o quão é importante ter pessoas envolvidas nos projetos que a gente vai desenvolvendo. É muito interessante isso que você falou, que a barbearia ela expandiu. Hoje ela começou lá com uma portinha de 2 pessoas, com 2 barbeiros, expandiu para um espaço maior que dobrou de tamanho, desceu, um espaço ainda maior, hoje tem seu curso. Então foi um processo assim ao longo do tempo de só evolução. Ele vem evoluindo Sim. gradativamente, chegou num ponto que você precisou de uma consultoria de alguém para te falar, olha, você tem que fazer isso, está correto, isso pode melhorar, isso está errado. Então mostra o quanto é importante você ter pessoas capacitadas te guiando, porque talvez se você não tivesse pessoas ao longo do seu trajeto que te mostrassem coisas que poderiam ou não dar certo, talvez você não tivesse chegado até aqui. E como diz aquele ditado, o céu é o limite, né? Mas para você chegar até o céu, você precisa de muita gente e muita mão de obra, muito estudo e muito trabalho para chegar até lá. Então mostra o quanto é importante você buscar conhecimento, às vezes, de outras pessoas e de outros grupos que você não tem, porque a gente sempre está em constante evolução. E isso é muito legal da sua parte. Para finalizar, antes de tudo, eu queria lhe parabenizar por onde você chegou. Obrigado. Acho que, como eu falei, como cliente aqui, é algo que a gente percebe o quanto é gostoso estar aqui. O trabalho é de qualidade, excelente qualidade. Eu falo como cliente isso, não corto cabelo à toa aqui, confio em todos. Eu posso chegar ali e sentar e qualquer um que vai cortar, não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei que todos são extremamente qualificados.
mas a gente nota que vem de cima isso. Porque se a parte operacional trabalha assim é porque em cima está funcionando, porque num ambiente que começa ruim lá em cima, a parte de baixo também vai ser assim. Então eu queria parabenizar por isso. Obrigado. E dizer, Diego, para você deixar aí uma mensagem aí para as pessoas que assistirem esse vídeo aí, para que elas acreditem nos seus sonhos, o que você pode dizer para empresários que querem expandir, deixa uma mensagem para eles acreditarem, como o que você vê que é necessário para que as pessoas cheguem, atinjam os seus objetivos. Olha, eu vejo que pode ser que veja alguns barbeiros também, né, que estão no seu início, ou estão ainda às vezes um pouco menores, ou aqueles que ainda trabalham para alguém, né, que eu sei que é o lado da barbearia que vai puxar também essa gravação, mas também tem outros empresários, então acaba sendo para todos. Vamos sempre estar buscando estudar. Eu sei que eu ainda preciso estudar ainda muito mais, eu tenho que me dedicar cada dia mais, eu faço isso com muito prazer, na verdade, eu sei do meu potencial, sei que eu posso ainda alcançar grandes objetivos na minha vida, grandes projetos eu tenho pela frente para estar desenvolvendo, e sem estudo nada disso é possível. Sem você buscar entender, conhecer de negócio, fazer parcerias, fazer network, tá se desenvolvendo em grupos, tá conversando com pessoas que têm uma visão maior ou mais clara daquilo que a gente quer. Nem sempre a gente tá certo naquilo que a gente quer fazer. Às vezes a ansiedade de ter um negócio também bate. Eu sei que o que eu fiz foi bem arriscado lá no começo da minha trajetória, da barbearia, de estar abrindo um negócio sem dinheiro, sem planejamento. Foi algo super arriscado, porém quem trabalha um ano para o seu negócio e para ver ele acontecer, são poucas pessoas que têm essa decisão. E depois de um ano, continuei investindo bastante, continuei investindo uma boa grana. Então, é possível mudar, é possível sair vamos dizer assim, do zero, absoluto zero, até menos, porque eu e minha esposa estava com um nome sujo, estava bem difícil, estava passando alguns momentos bem complicados mesmo lá no nosso começo, e hoje eu posso dizer assim que a gente está super tranquilo em relação a finanças, né? A barbearia já está bem estabelecida, a gente teve isso, mas por causa da dedicação, da vontade de crescimento, desejo de mudança de vida, de qualidade de vida, poder mudar a mentalidade, né? O mindset, né, que a gente fala. Então, realmente, busquem conhecimento, busquem estudar, sair da zona de conforto. Eu acho que isso vai, com certeza, acrescentar muitas coisas boas, independente de quanto tempo leve isso. Pode ser que para uns leve menos tempo do que eu, pode ser que algum de vocês que está vendo isso agora vai virar a chavinha na sua cabeça e você ainda vai crescer, vai passar de mim assim, ó, rapidamente. Pode ser que seja muito mais rápido para umas pessoas ou para outras, mas não desista, não muda o foco. O conhecimento é algo que é muito importante, a gente crescer buscando entendimento, buscando a sabedoria. Isso faz toda a diferença para a nossa vida e faz com que a gente alcance objetivos sempre maiores. E nunca esquecer de ajudar outras pessoas, de estar estendendo a mão para aquelas pessoas que você está vendo que tem algum tipo de dificuldade, que realmente deseja também algum tipo de mudança. Acho que isso é super importante. Você dá uma palavra de incentivo, de apoio, não somente para outras pessoas que estão longe, mas pelo contrário, aquelas pessoas que estão pertinho, que você está vendo ali, que está vivendo uma dificuldade, você dá uma palavra, dá um incentivo, dá um apoio para elas, isso motiva elas e reflete automaticamente em você mesmo. Acho que isso é o mais importante. E Deus acima de todas as coisas, sem falha, sem erro, Deus em primeiro lugar, colocando Ele na frente de tudo. Eu tenho certeza que o segredo do sucesso é Deus.
Acho que fica aí minhas palavras. Esse foi Diego Vidal, aqui, dono da Barbearia Vidal. Esperamos que essa história aí atinja pelo menos uma pessoa e que seja motivacional, pois fica muito claro que pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Isso aí. Valeu, Salão.